Salve, amigo do futebol de mesa de todos os cantos do planeta que acompanham a programação aqui do canal Mundo Botonista, dando sequência às nossas entrevistas que aquecem o seu espírito para o Campeonato Brasileiro, o 30º Campeonato Brasileiro de Futebol de Mesa da modalidade 12 toques. Olha com quem eu estou aqui, tá bom para vocês? Este cara aqui, eu vou falar o primeiro nome, né? Meu querido Paulo Michelin, atleta da Sociedade Esportiva Palmeiras, atleta também, técnico do Palmeiras, que é campeão sul-americano, multicampeão brasileiro e sul-americano, mundial, e técnico da seleção brasileira, campeão mundial. É tanta coisa, Michelin, não vai servir aqui embaixo, a hora que for colocar todas as legendinhas, não vai servir tudo que você é, querido. Seja muito bem-vindo ao canal Mundo Botonista, pro nosso Abotoando. Michelin, conta pro pessoal, eu não vou eu contar não, conta pro pessoal por que todo mundo te chama de Mister Brasileiro. Boa noite, meu Jefferson, um prazer estar aqui novamente, boa noite a todo mundo que está assistindo. Esse apelido aí foi construído ao longo de 32 anos, não é isso? É a 32ª edição agora e é a 32ª participação minha em Brasileiro. É uma coisa que lá atrás eu nem imaginava que ia ter tantos brasileiros e que eu ia disputar todos eles, né? Mas foi acontecendo naturalmente, ano após ano, eu sempre em atividades, sempre com disponibilidade para ir nas competições, viajar ou aqui em São Paulo, e acabou uma coisa acontecendo naturalmente, não foi nada planejado e estou aí, enquanto tiver força, tiver vontade e tiver vaga, eu estou disputando os campeonatos. Michelin, é sensacional porque agora você é o único mesmo, o único, depois de 31 anos, agora 32 anos de história do evento, o único que conseguiu fazer essa façanha de estar em todos. Qual a tua primeira lembrança, quando você lembrar de brasileiro, qual é a primeira coisa que vem à tua cabeça, querido? Cara, assim, eu sempre quando era novinho, né, a gente ouvia aquelas pessoas com mais idade falar, aquilo lá no meu tempo, a gente falava, nossa, mas esses caras, esses velhos aí ficam falando isso, mas é a verdade essa, né? Eu lembro como se fosse agora, os primeiros brasileiros, eu, Mauro, meu irmão, o pessoal lá do Palmeiras que estava recém começando, a gente começou o departamento lá em 87, né, e a ideia do brasileiro surgiu em 89, e a gente ainda não tinha... Quer dizer, não existia esse intercâmbio que tem hoje. A 12 toques era basicamente uma regra paulista, então a gente não tinha jogado ainda com ninguém fora de São Paulo. E aí surgiu a notícia que iam fazer um brasileiro, né? Quem comandava na época era o Della Torre, o Edu Henrique já estava começando também na federação, o Muradian, então o pessoal começou a fazer os contatos lá para fazer o campeonato. E lá no Palmeiras era o Gil, né? Que era o nosso diretor, que foi quem fundou o departamento. E aí veio vai ter um campeonato brasileiro lá no Clube Indiano. O Indiano já era onde eles tinha as competições, né, da nossa modalidade e tal. E aí começou essa, vai ter o brasileiro, e a gente naquela ansiedade, né? A gente mal jogava em São Paulo, já jogava as competições de São Paulo, mas não conhecia. E aí, quando organizou o brasileiro no Indiano, veio o pessoal do Paraná, que estava começando, veio o pessoal, alguns de Brasília, veio um senhor do Amazonas, o Armandinho, que até hoje está aí, lá do Recife. E aí foi aquele entusiasmo, aquela coisa para adolescente, a gente adolescente, jovens lá, aquela coisa fantástica. E de lá para cá, todo ano a gente aguardando a edição do Brasileiro para jogar, porque era algo acima do que a gente imaginava na época, né? E é especial para você, Michelin, jogar dentro do seu território, jogar na sua cidade, enfim... tem alguma diferença isso para você? Acabou o dia de competição, vou para casa, posso tomar meu banho tranquilo? ou você prefere viajar ou você prefere jogar em casa, querido? É isso que eu ia falar, né? Eu prefiro quando é fora mesmo, porque eu adoro viajar, né? Então, quando a gente está fora, vai jogar o brasileiro em outro estado, acaba o campeonato, a gente ali acaba ficando mais um pouco no clube, à noite vai para algum restaurante comer, tem aquela conversa e tal. Não que aqui não pode fazer, tanto que o pessoal está até organizando aí um futebol na sexta-feira lá no São Paulo, para o pessoal se reunir lá. Mas e como São Paulo é uma cidade grande, esse ano vai ser no Morumbi, fica bem distante aqui de casa. Eu moro na Zona Oeste, para quem conhece, perto do Palmeiras. Morumbi na Zona Sul, é bem distante. Então você acaba, a ida e a volta, acaba gastando um bom tempo, assim. Mas a vantagem de jogar em São Paulo é o antes e o depois, não ter a viagem de ida e a viagem de volta, né? Que aí é um pouco mais cansativo, dependendo para onde vai, principalmente a volta, que você já jogou os 4 dias, já está meio cansado, então a volta para trabalhar, normalmente se trabalha na sequência, na segunda-feira, então a vantagem é de não ter essa ida e volta, essa viagem, o deslocamento. Mas o durante eu prefiro quando é fora. Michelin, e como é que tá o Michelin para esse Campeonato Brasileiro? Como é que tá a cabeça? Como é que tá o coração, o entusiasmo, enfim, a vontade de jogar?
Tá em pé, tá em dia? Como é que tá? Se você tem algum ritual diferente, você que jogou tantos brasileiros, se você tem algum ritual quando vai se aproximando um campeonato grande assim, uma preparação diferente, aumenta o ritmo de treino, alguma coisa assim? Ah, não, enquanto isso eu sou bem tranquilo. A vontade sempre, né? Acho que se não tiver essa vontade, não vale nem a pena, né? Em qualquer coisa que você faça, né? Se você não tiver com a vontade, por obrigação, nada, você não consegue fazer bem feito, né? Então a vontade sempre, muita vontade. Esse ano que a gente voltou da pandemia, então durante a pandemia eu joguei muito pouco, né? Esse ano que a gente voltou mesmo com competições. Treinamento a gente joga no clube toda semana, uma vez por semana a gente treina, normalmente terça-feira lá que o pessoal se reúne. E a gente está agora com um bom grupo, que a gente chegou, uma época estava com pouca gente no clube treinando, tal, agora voltou a todo mundo não, mas a grande maioria comparecer, então os treinos são bem legais lá, a gente consegue fazer os campeonatos legais para treinar. Aqui em São Paulo tem bastante competições, né? Já teve esse ano 3 torneios individuais, rodadas de equipes, a gente jogou ontem, jogou lá contra o São Paulo, então um jogo bom também de jogar. Então, treinando, tô. A expectativa é aquilo, é tentar fazer o melhor possível. Ser muito cara de pau ou muito humilde, falar, não, eu quero só participar, eu quero ser campeão. É óbvio que todo mundo, 128 pessoas no adulto, querem ser campeão, mas um só que vai ser é tentar fazer o melhor possível, jogar o melhor que eu possa jogar. Vai ter outros adversários que vão jogar muito bem. E aí é coisa de, eu acho que esses campeonatos resolvem muito no momento. Aí, lógico, quando você está numa grande fase, tem alguns nomes que sempre se destacam, que estão em boa fase e acabam se destacando no campeonato. Mas eu acho que isso resolve muito no momento, assim, tem que estar bem no dia e pegar confiança. Você começa bem a competição, pega confiança e aí a coisa flui mais naturalmente. E às vezes o contrário, você está super confiante, chega lá, não começa bem no campeonato e acaba tudo aquilo que você veio, né, bem preparado, acaba não resolvendo. Então é dia a dia e ver o que acontece durante o campeonato. O Miquilinho, eu perdi a gentileza de você ajeitar um pouquinho sua câmera, parece que ela Tá caindo aqui, ó. Aí, beleza. Olha lá, agora ficou melhor, apareceu até a camisa do Palmeiras. Querido, vou aproveitar até um gancho do que você falou, essa coisa dos 128, né? Pela primeira vez teremos um campeonato com mais de 100 adultos inscritos. Você já prevê alguma dificuldade especial para as pessoas com esse novo sistema? A gente sabe que a grande diferença vai acontecer justamente no primeiro dia, na chegada do pessoal. Não vai ter mais aqueles grupos que classificavam até o quinto, classificavam os sextos melhores, né? Os 4 melhores sextos. Acabou aquilo. É grupo de 8, passam só metade. Agora a competição começa forte já desde o começo, né? Então não tem mais tempo de correr atrás, né? Se você começar mal, 3 derrotas numa chave ali, já complica muito para você se classificar. Então, desde o início, já tem que ser jogando no melhor nível para passar. E eu acho legal esse aumento, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que, com o aumento de federações, tem novas federações pelo Brasil participando, é inevitável isso, as federações querendo mais vagas, né, você teria que diminuir vagas de outras federações para abrir vaga, então seria difícil. A gente só torce para o material ser disponível em qualidade para todas, para 64 mesas, 64 bolas, pares de trave, tudo isso, né? Então, que seja uma coisa mais homogênea. Reclamações vai existir sempre, o botonista é uma figura que vai sempre reclamar, né? Então, sempre vai ter alguma reclamação de que, eu joguei numa mesa, na mesa 53 é diferente da mesa 4. Sempre vai haver isso. Mas acredito que vai correr tudo bem, vai ser um grande campeonato, muita gente participando, é bem bacana. Miquilinho, vamos lembrar de um episódio maravilhoso, que foi um título seu, né? O seu título brasileiro, que foi aqui no quintal da minha casa. Nós estamos falando do quintal da tua casa, aqui no quintal da minha casa, foi aqui em Londrina, e eu pude ver de pertinho essa sua conquista. Sabe uma curiosidade que eu tenho? É a seguinte: se você antes daquele evento já de alguma maneira pressentia, quando vinha para Londrina, falou, não, eu estou entre os melhores, existe realmente uma boa chance aqui de eu chegar, se não a título, chegar muito perto disso. Como é que era tecnicamente o Miquelin naquele momento? Naquela época, tem que ser, isso é óbvio para todo mundo, ó, a concorrência era menor, vamos dizer assim, né? A regra ainda não era tão difundida no Brasil, então você tinha menos estados participantes, e aí a qualidade estava restrita a esse, basicamente São Paulo e Paraná na época. Grandes jogadores, como até hoje tem os 2 estados, mas era restrito a esses dois estados. Assim, na época, não viajei para lá imaginando ser campeão, lógico, todo campeonato
a gente disputa querendo o melhor. Eu já tinha até aquele campeonato chegado em 3 semifinais de brasileiro, foi em 3 semifinais de brasileiro, mas ainda não tinha... Naquela época, os campeonatos não tinham finais como agora, né? Uhum. Alguns eram pontos corridos e outros tinham finais. Então, eu tinha chegado em 2 que eram semifinais e uma de pontos corridos, como se fosse uma semifinal. Então, sempre estava ali, entre os primeiros das competições, estava perto. E foi o que eu falei agora há pouco. Durante a competição, eu comecei a jogar, gostei. As mesas eram diferentes do que a gente jogava em São Paulo. Antigamente tinha muito isso, né? As mesas eram muito diferentes dentro do próprio estado e principalmente quando você ia jogar fora do estado, né? Então as mesas lá eram diferentes das que a gente jogava em São Paulo, mas eu me adaptei bem às mesas. A fase que definiu o título eram 16, né? Todos contra todos, 15 jogos. Uhum. Ficou eu no final, nas últimas 3 ou 4 partidas, eu e o Cássio brigando ali pelo título, né? E aí tive uma reta final boa, acho que ganhei as últimas 3 e 4 partidas e acabei ganhando o campeonato. Lógico, quando você vai chegando próximo do final do campeonato, aí sim, você se vê perto mesmo de uma conquista, né? Então aí você sente mesmo que está na sua mão, está nas suas mãos, e aí você tenta conseguir segurar essa, porque não sabe, o ditado, né? O cavalo passou, você tem que montar, porque não sabe se depois ele passa novamente. Ô, Miquelin, tava frio em Londrina naquela época, era uma época de frio. E aí eu me lembro da sua comemoração, nunca me saiu da cabeça você pulando naquela piscina do Clube Grêmio Literário londrinense. Foi numa época como agora, foi junho, né? Junho ou julho, um feriado agora, e imagina em Londrina, né? E isso aí foi uma aposta que a gente fez, a gente viajava para esses campeonatos, o pessoal do Palmeiras, a gente já viajava com bastante gente, molecada, né? E lá acho que a gente estava uns 8, mais ou menos, lá, então a gente brincou, falou, se alguém for campeão, a gente andando no clube durante o campeonato, né? Viu a piscina, se alguém for campeão nosso, a gente corre e pula para a piscina. Mas foi naquela brincadeira. Aí acabou o campeonato, eles disseram, vamos. Aí a gente saiu correndo e devia estar a temperatura da água, sei lá, uns 5 graus devia estar. Era de noite, acabou no sábado à noite, acabou o campeonato, por volta de 8 horas da noite. Estava congelante aquela água. Gelado, mas eu tenho certeza que para você é uma lembrança foi muito legal. E o legal desse aí, que eu não sei quem organizou, não sei se foi vocês, a organização do torneio, filmaram, né? Fizeram um pré-mundo botonista lá atrás, filmaram lances durante todo o campeonato e na hora da comemoração o câmera também não imaginava que se tratava isso. E a hora que a gente saiu correndo, ele foi atrás da gente. E aí ele filmou a gente lá entrando na piscina, saindo todo molhado, tudo, ficou bem bacana. Que barato, Miquelin, que memória deliciosa essa. Miquelin, para a gente encerrar, eu vou sair um pouquinho, se você me permite, eu vou sair um pouquinho do assunto brasileiro, mas bem rapidinho, porque essa série é especial sobre o brasileiro. Foi anunciado muito recentemente, há algumas semanas, que a Argentina abre mão de sediar o próximo campeonato mundial que estava previsto para lá, o Mundial das Regras Internacionais, enfim, dentre elas a 12 toques, que muito nos interessa. E São Paulo deve ser a nova sede, né, desse campeonato, que, se não me engano, acontece em outubro. Só que já veio com uma novidade, né? Nós vamos ter muito menos vagas disponíveis. O Brasil terá 8 vagas disponíveis. E você é o treinador da seleção brasileira. Cabe a você fazer a convocação. Você é o kit do negócio. Esse desafio não deve ser fácil, né, querido? Como é que você está? Ao que você vai se apegar para fazer essa... Agora eu vou sentir na pele o que o Tite deve sentir, né? E sem os cifrões e os zeros que lhe permitem, né? Que ele recebe, porque nenhuma convocação em nenhum esporte satisfaz a todos, né? Isso é fato, né? Qualquer convocação tem, não chamou não sei quem, não chamou não sei quem, mas esse aí, por que chamou? E não vai ser diferente. Eu ainda não conversei com o pessoal da CBFM, eu acredito que as vagas do individual devem ser por critérios técnicos. Eu já vi que vai ter o campeão mundial sul-americano, já tem vaga assegurada, e acho que o brasileiro deve servir como critério técnico para as vagas individuais. E aí tem o campeonato de equipes, e aí que eu acho que eu entro, que não necessariamente os mesmos jogadores que disputarão a competição individual devem, não, e aí é que eu entro para convocar. Eu vou me apegar ao que eu conheço de futebol de mesa, ao que eu analiso, aos resultados, ao histórico de jogadores, e tentar ser o mais justo possível. Não vou agradar a todos, impossível, com tão poucas vagas, mas vou tentar ser o mais justo possível. Eu fiquei curioso com isso, Miquelin. Não queria estar na sua pele, querido. Miquelin, muito obrigado pela simpatia com que você sempre nos atende aqui do Mundo Botonista. A gente está aqui esfregando as mãos, esperando esse Campeonato Brasileiro. Quero filmar a partida tua lá na arena principal. Opa!
Muito obrigado, seja sempre bem-vindo. As portas do Mundo Botonista para você não estão abertas, estão escancaradas, querido. Cara, eu que tenho que agradecer. Sempre que você precisa, tento ajudar no que eu posso aí. Parabenizar novamente você pela cobertura, as transmissões. Pô, eu tive meu primeiro jogo transmitido aqui no torneio no Cisplatina o ano passado. Já assisti várias vezes o jogo, os 2 jogos que foram transmitidos meu. É um barato assistir o jogo. Parece que é outra pessoa que está jogando lá, não sou nem eu que está jogando assim. Não te imagina uma transmissão tão caprichada assim num esporte que a gente pratica há tanto tempo. Então, parabéns, um prazer. Esperando vocês aqui, que seja um campeonato sensacional para todo mundo. Valeu, Miquelin. Obrigado. Até a próxima, querido. Valeu, um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Me despeço de vocês também. E amanhã tem mais entrevistas. Não percam aqui no nosso Abotoando. O esquenta do Campeonato Brasileiro. Até lá. Just wait till tomorrow.